produção de alimentos para a população mundial necessita de quantidades de fertilizantes em grande escala, sendo que muitos deles se podem obter a partir do amoníaco. Fritz Haber, na procura de soluções para a otimização do processo, descobre o efeito do ferro como catalisador, baixando a energia de ativação da reação. Carl Bosch, engenheiro químico e colega de Haber, trabalhando nos limites da tecnologia no início do século XX, desenha o processo industrial catalítico de altas pressões e altas temperaturas, ainda hoje utilizado como único meio de produção de amoníaco e conhecido por processo de Haber-Bosch. Controlar as condições que afetam os diferentes equilíbrios que constituem o processo de formação destes e de outros produtos, otimizando a sua rentabilidade, é um dos objetivos da ciência química e da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade. Considere a reação de formação da amônia e o gráfico que mostra a influência conjunta da pressão e da temperatura no seu rendimento. A análise do gráfico permite concluir corretamente que essa questão é bem bonita. É uma questão, de, vamos falar, deslocamento de equilíbrio, porque a gente tem que saber a influência da temperatura e da pressão sobre o rendimento. Então vamos analisar as afirmativas e aí eu mostro o gráfico e a gente interpreta ele. A reação de formação da amônia é endotérmica. E como que eu consigo descobrir isso? Ele não me deu o ΔH da reação aí na equação, Vamos copiar a equação aqui, olha, N2 mais 3H2, que forma 2NH3. Ele não me deu o ΔH. Como que eu descubro isso? Vamos analisar as temperaturas? No eixo Y do gráfico, eu tenho a quantidade da amônia no equilíbrio. Então, perceba que quanto mais amônia eu tenho, isso quer dizer, então, que eu estou favorecendo mais o lado dos produtos, que no caso é a amônia. E olha, essa curva aqui de cima, vou pegar os extremos, essa curva aqui de cima faz com que eu tenha muita amônia no equilíbrio, me mostra que eu tenho muita amônia no equilíbrio, e essa curva aqui me mostra que eu tenho pouca amônia no equilíbrio. E perceba que a gente tem muita amônia numa temperatura de 200, que é menor, óbvio, que a temperatura de 600. Então vamos interpretar em uma temperatura baixa comparada com as outras, Em uma temperatura baixa de 200 graus, comparada com a de 600, eu tenho muita amônia. Ou seja, a produção da amônia que está no produto foi favorecida numa temperatura baixa. Isso quer dizer que a reação de formação da amônia é um processo exotérmico. Vamos falar o porquê de novo? Porque em temperaturas baixas, tipo 200 graus, eu produzi mais amônia. E lembra que diminuir a temperatura favorece o sentido exotérmico. Então eu sei que a formação da amônia é o sentido exotérmico, uma vez que a amônia foi produzida em maior quantidade na temperatura mais baixa de 200 graus. Letra B. O rendimento da reação a 300 atm é maior a 600 graus. Isso está errado, olha. Em 300 atm que está aqui, mais ou menos no gráfico, é só ver a curva que está mais alta. E a curva que está mais alta é essa de 200 graus. Pode perceber que em qualquer ponto de pressão que a gente pegar, o rendimento vai ser maior sempre a 200 graus, que é a curva mais alta, que tem uma porcentagem maior de amônia. Beleza. Então a letra B está errada. Letra C. A constante de equilíbrio Kc não depende da temperatura. Essa letra C a gente podia olhar pelo gráfico, porque em temperaturas menores eu produzo mais amônia, então isso vai sim alterar o valor do Kc, mas também é conceitual.
a gente lembrar que a temperatura é o único fator que mexe no valor numérico da constante de equilíbrio. Letra D. A constante de equilíbrio, Kc, é maior a 400 do que a 500. Vamos analisar? Em 400 graus, a gente tem sempre mais amônia do que a 500. Como Kc é produto sobre reagente, ou seja, a amônia é um dos produtos, percebe que em 400 graus eu tenho mais amônia do que a 500? Então, se a 400 graus eu tenho mais amônia do que a 500, isso automaticamente aumenta o meu valor de Kc. Então, ele está falando na letra D que a constante de equilíbrio é maior a 400 do que a 500. Tá certo. A 400 graus, como a reação é exotérmica, eu vou ter mais amônia do que a 500. E como a amônia é o produto, se eu vou ter mais amônia, mais produto, maior vai ser a minha constante de equilíbrio. Resposta, letra D. Vamos analisar a letra E. A reação de formação da amônia é favorecida pela diminuição da pressão. A gente pode olhar para a equação ou para o gráfico, né? Aumento da pressão, né, ou diminuição da pressão, eu tenho que saber quantos mols de substâncias gasosas nós temos dos dois lados da equação. No reagente eu tenho 4 mol, no produto 2 mols de gás. E reação de formação da amônia é favorecida pela diminuição da pressão. Como a amônia está do lado dos produtos que têm menos mols de gás, então eu favoreceria a amônia aumentando a pressão e não diminuindo. Mas eu posso olhar isso no gráfico também. Perceba que quanto maior é a pressão, olha só, quanto maior a pressão, mais para a direita, olha a quantidade de amônia crescendo. Eu formo mais amônia. Então, só confirmando, resposta letra D.